hoje a gente vai dar continuidade, falar um pouco mais sobre preparo nutricional, a importância da nutrição para a segurança da cirurgia plástica, que é um dos nossos focos principais aqui na clínica, e como você vai manter o resultado no pós-operatório. Estamos aqui com o Dr. Maurício Orel, especializado em todas as cirurgias de contorno corporal. Vamos começar Algumas coisas de face também eu faço, Aham. mas o foco principal é corpo. Mas vamos lá, Débora, quero que você fale um pouco pra gente, Débora, minha esposa, mas eu quero que você fale pra gente mais detalhes aí do que o paciente pode ganhar com esse preparo nutricional tão bem feito como você faz. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro das ferramentas, o que a gente tem na clínica de diferencial. A gente falou um pouquinho do Body D, o que ele é em outros episódios, mas eu queria falar da importância em termos de saúde, né? Porque quando a gente fala de nutrição, se o cliente tem uma redução de medidas, uma redução de percentual de gordura, então isso também agrega em saúde. Lógico que a gente sabe que a redução do percentual de gordura, isso é importante vocês saberem, é de gordura subcutânea, que é diferente daquela gordura visceral. Então não adianta nada, né, o cliente só operar, ficar com contorno corporal maravilhoso, se ele tiver aquela gordura visceral que de fato é a mais prejudicial para a saúde. Então a gente tem que trabalhar com tudo. E que em algumas cirurgias, por exemplo, a abdominoplastia, esse paciente faz uma boa lipoaspiração, diminui a quantidade de gordura embaixo da pele, mas se mantém aquela gordura visceral, aquela gordura que está ao redor dos órgãos, ao redor do fígado, a pessoa às vezes fica insatisfeita, com aquela Exatamente. sensação de estômago alto. Uhum. Então, não adianta só emagrecer a parte da pele, então só uma lipoaspiração. Não vai resolver Você o pode problema. diminuir gordura, mas não tira a gordura total do corpo, a parte mais importante que é a gordura visceral. Por isso que a gente falando de saúde, a gente tem que ter bem, que o cliente entenda muito bem essa questão, porque a gente não vai operar a qualquer custo, qualquer paciente. Se o paciente está acima do peso, realmente está fora, vai fugir do nosso objetivo de saúde, de excelência e de segurança, que são os nossos focos, né? Então não adianta o cliente querer operar com essa expectativa, né? Às vezes eu atendo uns pacientes que estão acima do peso e eu, mesmo tendo feito bariátrica, às vezes o paciente pesava 175, perdeu 60 quilos. Uma perda ponderal incrível, né? A pessoa Uhum. fala, puxa, eu perdi muito, agora eu preciso de plástico. Mas espera aí, vamos ver, se o paciente tem ainda 100 quilos, dependendo da altura que tiver, ainda ele não está preparado para plástica. Mesmo tendo perdido muito peso, não quer dizer que ele ainda esteja preparado. Então, o ideal é chegar com saúde. E chegar com saúde e chegar perto do peso ideal. Nem Uhum. sempre vai conseguir chegar perto do peso ideal, mas tem que estar pelo menos fora de critérios de doença, né? Então, a obesidade é uma doença que diminui muito, aumenta, na verdade, muito o risco de complicações de cirurgia plástica. Uhum. Então, a gente chegar no peso ideal é um encontro desse preparo nutricional também. E o peso ideal é muito individualizado, tá? A gente não trabalha só com aquela questão do IMC, por isso também que a gente usa o Body D como uma ferramenta para avaliar o percentual de gordura, porque para quem treina muito, por exemplo, né, tem muita massa muscular, homens ou mulheres, às vezes o peso a gente sabe que não é o melhor indicador. Então a gente usa o IMC para nortear, né, dali de 28 a 32, geralmente acaba sendo o limite que a gente opera e cada um tem que passar por uma avaliação individualizada tanto com o médico como com o nutricionista e outros profissionais, se for o caso. Mas a gente sempre leva em consideração o percentual de gordura, tá? Então, quando o paciente fala, mas por que eu não posso operar, perdi tanto peso? E às vezes é isso, o IMC às vezes vai estar adequado, mas o percentual de gordura é muito alto, ou vice-versa. Então, a Se não gente der leva problema vários na cirurgia, fatores. vai dar problema de insatisfação com a cirurgia. Sim. Mesmo de ser explicado, mostrar quanto isso é importante. E quando você fala de corpo, você sempre traz expectativas realistas no seu atendimento. Porque o nosso foco não é aquela transformação, falar, eu quero ficar com o corpo de tal artista, eu quero ficar com o corpo de tal influencer. Não. É sempre melhorar o que a pessoa já tem, trazendo expectativas reais, e não aquela coisa de um sonho que não tem, né, não tem uma base específica, mas é sempre melhorar com saúde e segurança, é isso que você está falando. Eu vou falar um pouquinho, então, agora do que você comentou, do preparo nutricional e do intraoperatório, né? Então, vou dar algumas dicas aí rápidas, mas lógico que esse atendimento é muito individualizado, não tem como a gente generalizar. Mas pensando na questão de nutrição da pele, de cicatrização,
de bem-estar, diminuição das todas as complicações, não ter problemas com a imunidade, né? Porque a gente sabe que a nutrição tem muito a ver com a imunidade, e aí o procedimento da plástica pode diminuir também, aumentar os níveis de cortisol, porque a cirurgia é um estresse para o corpo. Então a gente pensa em toda essa parte global quando a gente fala de preparo nutricional. E aí entram dois aspectos, né? Entra a parte da alimentação e suplementação via oral, e também, quando necessário, a suplementação endovenosa supervisionada pelo médico, que também em muitos casos, como a gente falou em outros episódios, a gente precisa desse suporte mais rápido. Quando a gente tem mais tempo e consegue, sem um paciente com grandes riscos de nutrição, às vezes só com alimentação e suplementação a gente consegue isso. Vou falar para vocês um pouco sobre alimentação, algumas dicas, tá? Uma dica básica que todo mundo às vezes esquece é a água, né, gente? Então, assim, pele hidratada, né, doutor Maurício? É água, não adianta não tomar água. A água é o primeiro passo para uma hidratação adequada. Mais de 70% do nosso corpo é água. Imagina numa recuperação que o paciente perde tanto sangue, como é que não precisa de água? E para isso também evitar as coisas que desidratam. Então, por exemplo, cafeína, excesso de doces, bebida alcoólica, são coisas que a gente precisa evitar. Por quê? Porque eles causam a desidratação da pele também, né? E mais que a gente precisa para a recuperação? A gente precisa muito de proteína. Por quê? Porque toda a estrutura do nosso corpo é proteína. A pele é composta de proteína, o colágeno é uma proteína. Então, a gente precisa de uma ingestão proteica um pouco maior do que a recomendação. Então, quando a gente fala de cirurgia plástica, se a gente for pensar no paciente saudável, a gente calcula de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se for por dia, por quilo de peso por dia. E se for um paciente pós-bariátrico, que já tem uma necessidade maior porque não absorve tudo, aí a gente fala de 2 a 2,5. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Se uma pessoa pesa 60 quilos, se for um paciente que não tenha pós-bariátrica, uma mãe, né, que teve filhos, uma pessoa que teve uma perda ponderal sem ser por meio de cirurgia plástica, Seja variável. cirurgia plástica, isso, bariátrica, aí daria 60 vezes 1,5, daria uns 75 gramas aproximadamente de proteínas por dia, tá? Agora, se a gente fala de pacientes pós-bariátricos, aí já teria que ser pelo menos 120 gramas. Então, Você vê que isso é em alimentos. Assim, vamos falar isso. Então, por exemplo, no café da manhã, o paciente teria que tomar. Eu uso whey, às vezes, bastante, não é porque precisa ser whey, pode ser qualquer suplemento proteico, pode ser o colágeno, pode ser aquele beef protein, pode ser a proteína de soja, tem vários tipos de proteína, ou o próprio whey, que às vezes tem uma digestibilidade melhor. Isso representaria aí ou uma medida de whey, ou 3 ovos, ou um copo de leite, mais umas 2, 3 fatias de queijo. É uma quantidade considerável, né? Que às vezes se é um paciente comum, ele consegue ingerir, se é um pós-bariátrico, às vezes tem mais dificuldade. Só pensando no café da manhã. Café da manhã. Só no café da manhã. Aí depois a gente precisa, em alguns casos, no meio da manhã, incluir ou um iogurte rico em proteína, ou se não comeu ovo de manhã, ovo, ou uma pastinha de frango, um atum, ou alguma proteína vegetal, um snack de grão de bico para quem é vegano, vegetariano. Então, tem várias alternativas que têm que ser alinhadas junto com o paciente. Dali no almoço, consumir aí de 120 a 150 gramas de carne, frango, peixe, ou, obviamente, se a pessoa é vegetariana, vegana, aí tem outras instruções, como os grãos, né, que tem pelo menos consumir 2 conchas. Então, assim, é uma quantidade elevada, por isso que muitas vezes a gente acaba lançando mão da suplementação. Deixar um suplemento no meio da tarde, às vezes acaba acontecendo, porque a pessoa está na correria, está no trabalho, então, em termos de praticidade, acaba ajudando. Dependendo da necessidade, às vezes na ceia a gente também tem que incluir, então, um alimento mais proteico. E no jantar tem que ser mais ou menos parecido com o almoço. Então, assim, a pessoa tem que ser bem orientada dentro da rotina dela, né? Não adianta dar uma orientação geral que a pessoa não vai conseguir. É isso que a gente Isso é faz na real, a gente nutrição. sabe que nem todo mundo consegue, mas se bobear, talvez a Exatamente. minoria das pessoas consegue. Uhum. Mas o paciente tem que ter essa clareza da importância disso, como isso vai interferir na cirurgia, na saúde do dia a dia dela, né? Então, isso Exato. é importante. Outra coisa importante é a manutenção de resultado em cirurgia, né? Então, às vezes a pessoa operou, chegou com o corpo que quer, mas se não mantém hábitos saudáveis, se não tem essas orientações, pode ser que perca uma parte do resultado, né? Sim. Então, não adianta só operar. E o pós-operatório, esse segmento nutricional,
também é muito válido, muito importante Uhum. também. O que fica difícil, por isso que a gente precisa desse acompanhamento individualizado para ver como que vai colocar na prática isso. Não adianta calcular, falar, porque vocês não são nutricionistas, né? Então, vocês não vão saber como aplicar isso no dia a dia. E é isso que eu vou orientar para vocês, como fazer a aplicação no dia a dia. Falando então da manutenção e do pós-operatório. A pessoa, o ideal é que ela mantenha o peso ou tenha pequenas variações, que às vezes isso acontece, não necessariamente a gordura, tá? É legal citar isso, às vezes tem uma variação de hidratação, comer um pouco mais no final de semana, isso não quer dizer que ela ganhou ou perdeu peso, mas vamos dizer uma manutenção aí, uma variação de no máximo 2 a 3 quilos, é legal, por quê? Para não ter de novo esse aumento de gordura corporal, lembrando que a gente havia falado da gordura visceral. O que que acontece, doutor, quando a gente tira a gordura subcutânea e aí o paciente engorda? Vai para onde? Para onde tem células de gordura do fígado. Exatamente. Aí acaba sendo prejudicial. Então, o paciente tem que ter essa ciência para que quando ele opere, ele esteja bem esteticamente, em termos de saúde, que é o mais importante. Então, não adianta nada ele operar, se ele não mantiver esses hábitos, ele vai acabar ganhando mais gordura visceral do que ele tinha antes. Né? Então, essa manutenção de peso é fundamental. Nada com radicalismos, não posso comer uma coisa no final de semana? Lógico que pode, mas com uma boa orientação, sempre pensando na sua fome, na sua saciedade, nos alimentos que você gosta, na parte social. Isso é muito importante. Senão a pessoa também fica escrava, né, da alimentação e balanço. Não é isso que a gente quer. Mas com uma boa orientação, a gente consegue ter esse planejamento nutricional para que a pessoa consiga manter esse peso, conseguindo ter uma vida social, conseguindo fazer as suas atividades físicas, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho também, conseguindo ter uma vida normal e comendo aquilo que ela gosta e que ela precisa também para ter essa nutrição adequada. Então, precisa comer alimentos que deem a nutrição adequada e a manutenção do peso é super importante. Em alguns casos, manter a suplementação, que aí vai ser avaliada, né, individualmente, cada um tem uma suplementação que precisa, sempre avaliada por exames, exame físico, né, exames bioquímicos também. E a parte da atividade física. Então, assim, como a gente fala de gordura corporal, de massa magra, se a pessoa acaba perdendo massa magra ou não faz atividade física, fica difícil ela manter o percentual de gordura, porque com o passar dos anos, a gente já tem uma tendência natural de ter uma perda de massa magra e o aumento de gordura corporal. Então, se o paciente quer manter esse resultado, ele tem que ir contra a maré. Então, tem que fazer atividade Não é física. fácil, né? Não é fácil, gente. Depois dos 30, 35 anos, o metabolismo cai, a massa muscular cai, a massa óssea cai, tudo cai, não tem jeito. Só gengiva só. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é manter hábitos de vida saudáveis com atividade física, que é o melhor profissional para orientar. Eu sempre gosto de sugerir um acompanhamento, nem que seja para fazer uma avaliação, porque assim como a alimentação, não adianta nada a pessoa sair fazendo qualquer atividade física, às vezes ela tem alguma restrição. Então, não é simplesmente, todo mundo vai para academia e pronto. Não, tem que ter uma avaliação bem feita. Se precisar do cardiologista, de ortopedista, é o que a gente fala de equipe multidisciplinar. E a gente sempre faz esses encaminhamentos, né, quando são necessários. Manter o peso. A parte psicológica também tem que estar boa. Então, às vezes, o psicólogo também é muito importante, né? A pessoa tá bem, em todos esses aspectos também é muito importante. É muito fácil falar coma isso, coma aquilo, se a pessoa não está bem e ela vai descontar as emoções na comida. Então, isso também tem que ser trabalhado. Ou seja, é um trabalho árduo, que vale a pena, é de equipe, mas depois que você vê o resultado, você vê que realmente vale a pena. Ou seja, precisa da ajuda de um profissional, a gente sozinho não tem Não capacidade consegue. de fazer tudo isso. E isso é uma das partes do preparo para uma cirurgia, então, e para a saúde Para a também. vida, né? Então, a gente precisa ter ajuda, precisa ter informação, é isso que a gente está trazendo hoje aqui para vocês. Eu falei bastante da proteína, gente, mas tem alguns nutrientes que são fundamentais para a cicatrização. Então, a gente fala muito do colágeno, em muitos casos, os precursores do colágeno, que às vezes a gente só não consegue por meio da alimentação. Então, às vezes eu mando manipular silício, vitamina C, outros ativos que vão auxiliar nesse processo.
E às vezes, em alguns casos, tem que ser por via endovenosa, né? Em alguns casos de problemas de absorção ou quando a cirurgia é mais rápida. Eu gosto bastante da glutamina também, da creatina, que eles auxiliam nesse processo da imunidade, prevenção de perda de massa muscular, também são muito importantes. A suplementação proteica, como eu falei, quando necessário, a gente acaba indicando, até para facilitar a vida dos clientes, então às vezes ela acaba sendo necessária. E a suplementação de nutrientes específicos, não aquele multivitamínico só, mas nutrientes específicos para cada um. Quais são esses nutrientes muito importantes para a cicatrização? Ferro, B12, vitamina D, zinco, cobre, são muito, muito importantes. Selênio também. Então, a gente costuma fazer essa dosagem e avaliar na clínica o que que o paciente precisa, né? E aí a gente prescreve alimentos ricos e ou a suplementação, quando for o caso, dependendo do tipo da dieta que o cliente adota, às vezes é uma dieta ovo-lacto-vegetariana, às vezes é uma dieta vegetariana estrita, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com alguma textura, com algum alimento, a gente também leva isso em consideração. Então, esses são vários principais, fechando junto com a água, que eu já falei aqui no início, a parte de proteínas e, obviamente, o consumo de frutas, verduras e legumes que têm os fitoquímicos essenciais, né, para cicatrização, tem toda a parte dos antioxidantes que a gente precisa. E a regra é assim, quanto mais colorido, variado, melhor. Vai na feira, vê o que é mais colorido, geralmente o que está mais barato é o que está na época, o que tem mais nutrientes, então, assim. Tem muita gente que fala, é muito difícil comer saudável, é caro, é só para quem pode, para quem tem tempo. Gente, não é. Aqui a gente orienta como você vai fazer isso, na prática, na sua rotina, o que que você vai comprar, como que você vai planejar, quais suplementos realmente funcionam, né? Como a gente diz, sem charlatanismo, que realmente funciona e tem evidência científica, focando sempre na sua saúde e na sua segurança. Gente, muito obrigada. Se vocês quiserem colocar no Insta os temas que vocês sugerem, o que que vocês querem saber mais a fundo aí sobre nutrição ou sobre a parte da gestão, se ficou alguma dúvida aí da parte do Body G, de composição corporal, pode chamar a gente aqui e sugerir temas, estamos aí para vocês. Foco no cliente. Forte abraço. Tchau, tchau.